São 17 em ponto agora e a gente vai começar mais um Radar Assespo. O Radar Assespo é um programa que começou durante a pandemia. A gente vem fazendo esses programas sempre às terças e quintas-feiras, aqui às 17 horas, trazendo temas que são ligados ao setor de tecnologia. Lembrando a todos que esse programa está sendo gravado e a gente vai disponibilizá-lo depois no nosso canal de YouTube. E nesse canal também a gente colocou ontem as gravações do Cities of Tomorrow, que é o nosso evento de tecnologia e cidades. Então já está tudo disponível lá para quem quiser acompanhar, quem quiser ver os temas que foram debatidos. Foi bem legal, foram 3 dias de evento e assim a gente trouxe muitos palestrantes de peso aí. E hoje é o nosso programa de número 31 e ele é bastante especial. Primeiro porque a gente vai falar sobre a LGPD, que é um tema sempre muito polêmico, né? A gente estava fazendo um aquecimento aqui, a gente viu que já deu muito pano para manga só nesses 15 minutinhos de conversa que teve aqui. E também é um programa especial porque acho que pela primeira vez na história do Radar a gente está tendo 5 convidados aqui para falar, 5 especialistas, e tudo isso vai ser coordenado aqui pelo Salvatore Santoro, que é quem está trazendo esse programa também através da empresa Data Governance Office. Tudo bom, Santoro? Tudo bem. É um prazer aí, Bruno. Satisfação em estar com todos vocês. O prazer é nosso. E para não tomar tempo, já que o assunto é bastante extenso, passo a palavra para você. Peço que você apresente os convidados. Por favor, vou desligar minha câmera aqui e vamos começar. Obrigado, Bruno. Obrigado a você. Agradeço aí também, embora a Maria Luísa aí não esteja presente, a presidente da Assespo, já queria agradecer a oportunidade da DGO estar aí falando desse tema que já é tão polêmico e falado aí em todo o Brasil, tá? E uma realidade, né? Vai acontecer, independente aí de pessoas acharem que não, tá? Eu convidei para essa mesa, tá? Tem o Marcos Tudo, tá? Que na parte jurídica aí o meu parceiro aí tem me ajudado bastante nos projetos que a gente está fazendo, tá? Depois ele mesmo fala um pouquinho dele. O André vai falar um pouco de segurança da informação, tá? O Jerônimo de governança de TI, na linha de processos, tá? A gente tem o João Estebanês também falando para todos vocês, tá? Então, dentro aí da nossa pauta, tá? O que eu gostaria de mudar, que é uma coisa que eu estou cansado de ir em palestras de LGPD, e eu sempre escuto, tá, o assunto sendo puxado por uma das tribos, né? Na verdade, hoje ali a governança de dados, né, que seria o meu forte, que eu peguei uns 5 anos atrás para cá, eu puxaria aqui, começando a falar como eu sempre falava lá atrás: olha, sem governança de dados você não consegue fazer LGPD. E eu fui em outros seminários que era de segurança da informação e eu ouvi o palestrante iniciar: sem segurança da informação, ninguém consegue fazer LGPD. Ou seja, a parte jurídica também entrava: mas se vocês não pararem de olhar o aspecto jurídico, também a LGPD vai embora. Gente, é um projeto multidisciplinar. É um projeto como outro qualquer. Eu acho que depois que você faz um projeto, você entra no meio do furacão e você começa a fazer o projeto, aí que você percebe o seguinte: olha, gente, calma, é um projeto. Um projeto tem que ter um gerente, tem que ter uma equipe, tem que ter os especialistas de cada área. No caso, mais fácil, nós, então, da área de TI, é muito mais fácil, né? Seja na infraestrutura, seja no desenvolvimento. Eu tenho lá o coordenador, tenho o especialista lá da linguagem, tenho o arquiteto, ou seja, eu monto aquele meu time e vou. A LGPD também eu monto um time, só que eu tenho que montar um time multidisciplinar e que vai envolver a empresa inteira. Não vai ser só um pedacinho de uma área, não estou atendendo só um sistema, tá? Então, tem um lado que eu gosto de chamar a atenção, e esse é o diferencial, eu acho, dessa nossa apresentação, tá? Que é o comportamento. Você vai invadir uma empresa, você vai entrar nas áreas, você vai ver os processos que usam dados pessoais, você vai entender aquele business, né? Então, é um lado, tá? Se põe no lugar da pessoa que já faz há anos o mesmo procedimento, você vai ouvir o que ele faz, vai entender e vai tentar depois ver vis-à-vis a lei o que ele deve fazer para não tratar os dados de uma maneira tão ruim, né? Na verdade, não é que o tratamento de dados é tão ruim. A nossa área, vamos chamar de área de dados, ela ficou abandonada durante muito tempo devido aos investimentos que as empresas tinham que ter, assim como na segurança da informação também ficou abandonada, ou seja, fizeram o mínimo possível. Só que esse mínimo possível, quando chega uma lei, pode não ser aquilo que a gente vai considerar, e tão discutido aí, que a gente estava conversando, que é o quê? As boas práticas.
O que são as boas práticas, né? A lei é muito, ela é vaga, a NPD ainda não está aí, ainda não está determinado. Então, nessa linha, tá, é que eu acho que a gente tem que olhar para que o comportamento, né, que a gente tem seja dos dois lados, né? Eu sempre eu digo que quando você chega num estabelecimento, ele te oferece uma vantagem, você entrega nome, telefone, endereço, né, tudo que você imaginar para você ter aquela vantagem. Você esquece que aqueles dados são seus e que depois essa empresa vai usar ao bel prazer. Então, o que a lei traz e muda, tá, é exatamente essa parte da finalidade, ou seja, você tem que começar a se preocupar para quem você entrega e o que ele vai fazer com esses dados, durante quanto tempo ele vai ficar com esses meus dados, né? E, por outro lado, temos um hábito também do empreendedor, né, que quanto mais ele souber qual é o teu hábito, se você compra determinado produto, se você gosta de determinada cor, etc., ele quer ter esse conhecimento para poder te vender mais. Então, ele quer maximizar o lucro dele. Ele quer invadir. Fora uma parte de saúde, que se a gente for pensar, o cara começa a ver as doenças que você tem para poder pegar teu plano de saúde e aumentar mais porque você está dando prejuízo. Ou seja, até onde essa invasão de dados pessoais está sendo correta, até onde ela está sendo ajustada. Então, é esse ponto que eu gostaria de ouvir também dos outros, né, palestrantes, em relação a gente não ficar exposto totalmente em relação ao mercado, né, e começar a cuidar um pouco também da nossa parte, dos nossos dados. Tá? Então, isso é muito importante. Na gestão do projeto, tá, eu acho que você tem que partir com pessoas com bastante experiência, porque um projeto de LGPD é um nível sênior, né? Um consultor mesmo que tem que estar por trás em cada um dos temas. Não dá para você botar uma equipe de júnior. O cliente também, você tem que tomar um cuidado, porque se a equipe do cliente que vai conduzir junto com você, ela não estiver adequada, fica muito complicado você conseguir, tá, um sucesso nesse projeto. Tá? Então, quando eu olho o projeto, eu separo ele, tá, em algumas etapas. Tá? E uma etapa fundamental, tá, que é além da composição da equipe, tá, é a parte de processos. Então, quando você fala em processos, está falando de seres humanos que estão executando atividades. E eu tenho que entender o que essa empresa está fazendo, esses processos, como eles estão tratando, coletando, né, fazendo a transferência, o armazenamento, ou seja, todos os princípios lá que a lei me obriga, eu tenho que conseguir tirar isso da empresa. Aí eu vou falar assim para você, mas vem cá, e aí? Eu vou lá, levanto isso. Quantas áreas tem a empresa? Depende. Eu posso ter, o último aí que eu fiz, eu já cheguei em 90 processos levantados. Aí você imagina o seguinte, caramba, peguei tudo isso, coloquei aqui comigo, tá? Entendi o processo da empresa, vou agora pegar o meu amigo Túlio ali, que é da parte jurídica. Túlio, dá uma olhada nisso aqui. Olha só, 90 processos, qual é a base legal? Como é que isso é feito? Ele pode realmente estar com esse dado? Ele pode tratar esse dado? Então, começa um lado jurídico. Tá? Depois que eu faço isso, né, eu vejo lá, não, eu estou amparado pela lei, eu posso realmente estar com esses dados comigo, eu posso trabalhar esses dados, mas eu não posso expô-los, eu não posso ter uma vazão de dados, porque senão eu vou ser penalizado da mesma maneira. Ou seja, as empresas têm que entender que não é só o fato de poder estar com os dados armazenados, e aí ela está, estou liberado, estou tranquilo, estou dentro da lei. Ah, não, cara, você tem que zelar pelo dado. A lei também diz isso, né? Então, esse lado, aí é que entra os outros temas, seja de governança de dados, segurança da informação, uma governança de TI, e essas boas práticas, para você poder conseguir fazer com que a tua empresa, tá, pelo menos, se vazar dados, eu vou falar para vocês sinceramente, no início falava assim para mim, olha, mas você tem que me garantir que 100% não vai vazar o dado. Eu disse, olha, vai vazar. Uma hora vai vazar, nem que seja alguém roubando, alguém com dolo, alguém que pegue o dado e leve ele da tua empresa e exponha. Seja por um descuido, seja por dolo, não importa. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte, como é que você vai chegar na hora que vazou o dado? O que você vai fazer? Você já tem que estar com isso, tá, pronto. Então, quando a gente fala que faz um projeto de assessment, em que você faz todo o levantamento, depois você faz um plano de ação, você implementa, tá? Eu diria a você que você tem que tomar cuidado, tá, e preparar teu cliente para ele saber o que fazer na hora dos incidentes. O que ele faz na hora de um incidente? Tá? Ele faz o quê? Ele tem que entender onde vazou, por que vazou, qual o processo dele que falhou e como é que ele se coloca diante do titular do dado
como é que se coloca diante da NPD? Então, eu percebo que, além de você ter uma montanha de informações para mostrar para o cliente, de recomendações, de ajustes nos processos, como aí bem um dos participantes aí falou no início, né? Pô, vou triplicar meus processos, pode ser, pode triplicar seus processos, tá? Pode burocratizar mais, mas você tem que saber que na hora em que vazar o dado, você tem que saber o que fazer, né? Então, você tem que preparar seu cliente para esse tipo, tá, de situação. Assim como uma auditoria. A qualquer momento, o órgão depois pode chegar e pode auditar. Então, é nessa linha, tá, que é a preocupação. Então, não basta só ter as linhas mestres de segurança, de governança, etc., se você não tiver os processos internos nessas etapas, seja da implantação de um plano, da empresa saber qual é o risco que vai correr e depois ela saber se posicionar no momento do incidente e continuar com essa sustentação, porque não para aí, né? A LGPD é um filho que você acabou de colocar no mundo. Você vai ter ele bebê no início, você vai entendendo ele vai crescendo e ele vai direto, não tem jeito, ele não vai parar. Então, você tem esse processo contínuo de melhorias, porque a tua empresa ela não fica parada, ela vai mudar processo, ela vai trocar sistemas, né? E você tem que tomar cuidado com isso. Fora os contratos todos antigos, que você tem, que não previam a LGPD, você tem parceiros, e aí é uma surpresa geral. Em alguns clientes, quando a gente fez o levantamento, descobriu mais de 60, 70 fornecedores que ninguém sabia nem quem era, porque estavam departamentais e nas áreas. Como tratar disso? Como ver esses contratos? Essas são as preocupações, tá? Então, em cima dessa linha, tá, que eu acho que tem que ir o projeto como um todo, e com essa matriz de responsabilidade, tá, você conseguir fazer com que o teu cliente entenda, tá, o que ele tem que fazer, tá, uma forma também de apresentação, tá, de todo o levantamento feito, tá, é muito importante. Nós tivemos na primeira experiência muito ruim, que o formato de apresentação, eu diria que o cliente estava mais confuso do que a gente quando apareceu. Depois que você entende e consegue fazer com que o cliente leia, tá, o seu relatório, é importante essa visibilidade. Então, tem que tomar vários cuidados, tá? Porque senão são muitas informações. Existem sistemas, tá? Eu já procurei aí bastante, encontrei um sistema bem interessante que se chama DPO Center. O DPO Center ajuda você, seja nas perguntas, nas respostas, botar as bases legais e depois você ter isso de uma forma harmônica. Tá? Outros clientes usam SharePoint, tá? Outros têm planilhas, ou seja, cada um cuida da forma que pode esses dados que são levantados. Tá? Então, é nessa linha aí que eu fiz aí a abertura. Tá? Eu não sei aí nem se extrapolei meu tempo aí, João, mas eu gostaria de ouvir agora um pouquinho o Túlio falar um pouco dessa parte legal, tá? E dessas confusões aí dessa nossa legislação e desse nosso governo, tá? Em que você tem aí, de repente, a lei entrando até em agosto, embora todo mundo pense que ela vai entrar em maio. Você pode falar um pouquinho, Túlio, por favor? Boa tarde, gente. Bom, meu nome é Marco Túlio Castro. Bom, estou, né, diretor da CESP hoje em dia. Talvez alguma parte aqui das pessoas já me conheça, já estive participando de outras edições do Radar. Hoje eu não vou falar muito sobre assuntos jurídicos, não. Eu, na realidade, queria falar sobre o estado de negação que algumas empresas parecem estar vivendo aqui no Brasil sobre a LGPD. Na psicologia, estado de negação é um mecanismo de defesa, né? É um processo no qual uma pessoa, de alguma forma inconsciente, ela se nega, ela não quer tomar conhecimento de alguma coisa, de um fato, de algum sentimento, de algum pensamento. E tem muitas empresas que aparentemente estão vivendo um estado de negação no que diz respeito à LGPD. É muito comum ainda a gente ouvir argumentos do tipo: mas vamos esperar para ver se essa lei vai pegar, mas não tem ainda nem criar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda, mas talvez a lei seja adiada, mas a minha empresa é muito pequena, ela não vai chamar atenção. Isso, para mim, é um caso clássico de empresas que estão enfrentando um processo de negação. Tá? Por quê? Eu diria o seguinte: essa estratégia que as empresas estão pensando em adotar, eu diria que ela poderia ser chamada de descumprimento estratégico, ou seja, as empresas vão deliberadamente deixar de cumprir a lei integral ou parcialmente, apostando que a lei não vai pegar, que a NPD ainda não foi criada e tudo isso que a gente já mencionou. Esse tipo de estratégia é viável na realidade brasileira? Eu penso que absolutamente não. Por quê?
Só seria viável você propositalmente imaginar que você vai descumprir a lei e isso não vai ter nenhuma consequência se duas condições estivessem presentes, e elas não estão, na minha opinião. A primeira é, você tivesse uma baixíssima demanda do mercado por produtos adequados à lei. E a segunda condição, que você tivesse uma fiscalização do cumprimento da lei absolutamente frouxa. Então, vamos dar uma olhada nesses dois requisitos aí. A demanda por produtos adequados. Uma empresa, na área de TI, a gente aqui está falando hoje com o público de TI, se você participa e tem algum tipo de relação comercial com algum grande player desse mercado, esses grandes players já estão exigindo contratualmente, independente da lei estar ou não estar em vigor, eles já estão exigindo que a sua empresa cumpra determinadas regras. Isso porque eles têm que cumprir obrigações de leis internacionais, não apenas da LGPD. Eles têm que cumprir o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, por exemplo. Então, isso já está acontecendo, isso vai se intensificar à medida em que a LGPD entre em vigor. Mas vamos imaginar que você não trabalhe com essas grandes redes, que você faça algum tipo de solução que seja, por exemplo, B2C, que você faça algum tipo de contato direto com o consumidor. Aí você vai me dizer, algumas empresas dizem, mas os consumidores hoje em dia não estão muito preocupados com a privacidade, eles estão preocupados mais com o tipo de solução que eu ofereço, a comodidade que eu ofereço, eles estão dispostos a abrir mão dos dados deles em troca da comodidade. Isso, em parte, é até verdade, mas a gente tem que ter clareza que tem um processo educacional, pedagógico envolvido. Se hoje os consumidores talvez não estão tão cientes dos direitos deles, eles estarão, em breve. Eu comparo a LGPD com o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei que todo mundo já internalizou. O Código de Defesa do Consumidor faz parte da vida das pessoas. Eu desafio qualquer pessoa que esteja presente aqui nessa live que me diga que não conhece alguma regra do Código de Defesa do Consumidor. Todo mundo conhece alguma regra do Código de Defesa do Consumidor. Você tem pesquisas que mostram que mais de 90% da população alega que conhece o Código de Defesa do Consumidor. Isso vai acontecer com a LGPD. Isso vai acontecer rápido. As pessoas vão se tornar mais conscientes dos seus direitos. Então, essa questão da demanda por produtos adequados, essa demanda vai existir. Seja você alguém que atua no mercado B2B ou B2C. Segundo requisito, a fiscalização, mas será que a fiscalização desse negócio vai ser frouxa, vai ser rígida? Porque não tem autoridade ainda. A NPD não foi criada. O que eu vou dizer é o seguinte, o Brasil é o país que possui o maior número de ações judiciais no mundo em andamento. O Brasil tem uma cultura de judicialização. A lei estando em vigor, independente da NPD existir ou não existir, os titulares de dados que se vejam prejudicados, eles vão poder ajuizar ações contra as empresas. E eu não tenho nenhuma dúvida que eles irão fazê-lo, porque a nossa cultura é uma cultura de judicialização. Não é à toa que nós somos o país com o maior número de processos judiciais no mundo. Se a gente entrar hoje no site do PROCON para fazer uma reclamação, quando você vai selecionar qual é o assunto da reclamação, já tem uma abazinha lá chamada Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. Se você entrar no Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, e você quiser fazer algum tipo de reclamação, você pode fazer a petição, fazer uma primeira reclamação online, já tem uma abazinha lá sobre privacidade e proteção de dados. Então, não tenho a menor dúvida que as pessoas vão ajuizar ações sobre esse assunto, independente da NPD existir ou não existir. E, além disso, tirando os titulares, nós já temos uma atuação muito forte hoje em dia do PROCON, do Ministério Público e de outras entidades de proteção e defesa do consumidor ou proteção de direitos coletivos que já estão antes da lei entrar em vigor. A lei não está em vigor ainda. Antes da lei entrar em vigor, eles já estão sendo muito ativos, no sentido de cobrar explicações, no sentido de autuar empresas, no sentido de ajuizar ações. Então, isso vai acontecer. Não caiam no estado de negação de que essa lei não vai pegar, isso não vai ser bem assim, etc. Isso vai acontecer. E vejam que, em momento algum, eu me referi à multa que a NPD pode ou não pode aplicar. Isso, para mim, é questão secundária. Eu estou falando pura e simplesmente do dia a dia, do fato de que o teu mercado vai exigir que você esteja adequado. E se o teu mercado, por acaso, não exigir que você esteja adequado, os seus consumidores vão exigir que você esteja adequado.
Então, adotaram essa estratégia de negação, esse descumprimento estratégico que eu mencionei, não me parece ser uma boa solução. E uma questão que eu acho que é uma questão importante e que as empresas e os setores não estão analisando com devido carinho e cuidado, é o fato de que o artigo 50 da LGPD ele tem um dispositivo muito interessante. Ele diz que as empresas elas podem criar as suas próprias boas práticas de privacidade e governança. O que essa regra foi criada para quê? Essa regra foi criada para incentivar que os diferentes setores da economia, que têm suas especificidades, eles criem regras que sejam adequadas para os seus setores e incentivem as empresas a seguirem essas boas práticas. Inclusive, o artigo 50 diz expressamente que as associações, entidades setoriais, podem criar essas regras e boas práticas. Então, isso é algo que eu acho que tem que ser explorado pelos setores. E o setor de TI é um deles. O fato da gente não ter a NPD, ela é ruim sobre diversos pontos. A NPD devia estar fazendo o quê? Ajudando a orientar as empresas nesse momento, aplicando medidas, conceitos educativos, etc. Tal. Mas o fato da NPD não existir, por outro lado, ela está dando uma chance, uma oportunidade para que as próprias empresas e setores se, entre aspas, se autorregulem, desde que seja de forma organizada. Ou seja, cria-se um código de boas práticas setorial e as empresas cumprem o que está disposto naquele código. A NPD vai chegar, vai ser criada, ela vai fazer o quê? Ela vai rasgar todos esses códigos e todas essas práticas que já foram criadas, já estão em prática, já estão sendo usados e adotados? Muito provavelmente não, a NPD vai ter um problema com isso. Então, assim, eu acho que as empresas deveriam, primeiro, estar, de fato, atentas para esse assunto. Segundo, utilizar a possibilidade dessas regras setoriais. Isso ajuda muito na adequação, porque o grande problema é que as empresas não sabem por onde começar. E se elas não sabem por onde começar, um guia de boas práticas setorial pode ser de grande ajuda. E, por fim, para encerrar e passar aqui, porque eu sei que eu estou no meu tempo, esclarecer a questão sobre a entrada em vigor da lei. Existe uma chance muito real da lei entrar em vigor em agosto ainda desse ano. É muito real. É uma medida provisória 959 que está em avaliação ainda pelo Congresso Nacional. Ontem, o relator da medida provisória deu uma sinalização muito clara de que ele é favorável a que a lei entre em vigor em agosto ainda agora de 2020. Isso ainda precisa ser votado no Congresso, etc. e tal. Mas, ou seja, a gente tem uma real possibilidade da lei entrar em vigor agora. E isso reforça tudo que eu acabei de falar para vocês. Então, basicamente, hoje eu não falei praticamente nada jurídico, mas eu acho que era importante chamar a atenção para essas questões, porque realmente as empresas estão muito atrasadas na discussão desse processo de adequação. Tá? E fico à disposição aqui no chat para responder qualquer pergunta, qualquer coisa, eu passo a bola de volta aí para o Santoro. Obrigado, Santoro. Obrigado, Túlio. Só uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, tá? Eu estou deixando os 15 minutos finais, tá, gente, para vocês fazerem perguntas aqui para qualquer um de nós, tá? E poderem aí ter esclarecimentos que desejem. Podem também usar o chat, já ir colocando algumas perguntas. Eu tenho uma das pessoas que está olhando e depois a gente também aí pode responder. E caso não haja tempo aí devido ao horário, tá, de responder vocês, a gente vai depois pegar junto lá com o Bruno, tá, o e-mail de vocês e responder qualquer que seja a pergunta, ok? Eu gostaria agora de convidar o João Estebanês, que vai falar, acho que do lado mais sensível, né, que é a parte de como eu capturo as informações e entendo o que o cliente está fazendo, ou seja, entendo os processos, as pessoas, esse comportamento e hábitos que eu cheguei a comentar no início, né, que é tão, assim, por nós, né, ignorado em relação a dados pessoais, a gente pouco liga para eles, né, e nas empresas, como é que as pessoas que também se não ligam para os próprios dados seus pessoais, como é que será que elas tratam os dados que são dos clientes, dos fornecedores e colaboradores, etc., né? João, fala um pouquinho aí. Bom, é interessante, o Túlio, quando terminou a apresentação dele, brilhante como sempre, parabéns, ele falou assim, as empresas não sabem nem por onde começar. Essa é a realidade. Quando você conversa com as empresas, explica para eles que tudo relativo a dados pessoais sensíveis da empresa, na realidade, transitam dentro dos seus sistemas,
dentro de processos manuais, de papel, essas coisas, as pessoas ficam surpresas. Porque, na verdade, é como se elas não soubessem o que está acontecendo. E aí você tem que, às vezes, falar o óbvio. Olha, vamos ter que entender como é que funciona a sua empresa, quais são os sistemas que você tem, como é que é a sua arquitetura de sistemas, como é que é a sua integração. Em praticamente 100% dos casos, quando a gente conversa na empresa, ela não sabe, ela não consegue, numa primeira reunião, dizer quais são os sistemas que rodam lá dentro. Não sabe. Ah, eu tenho meu RP esse, meu CRM é esse. Mas você não tem um sistema... não, sim, meu sistema de RH é esse outro. Ah, não, eu tenho um de treinamento, eu tenho um de recrutamento e seleção. Ou seja, você começa a conversar e você entende que a empresa tem uma estrutura de sistemas extremamente mais complexa do que ela própria sabia, que ela conhecia. João, se me permite, tá? Quando a empresa é grande, existem inúmeros sistemas setoriais que ninguém sabe que existem. Eu Só ia falar depois que exatamente eles isso. aparecem, né? No último cliente aí que eu tive, apareceram 78 sistemas do nada. Do pessoal do TI, né? Não saber. Do pessoal tomar um susto. O TI não sabia nem quem era. Pior, o jurídico não tinha nem o contrato, João. O jurídico tinha o contrato daquele sistema. É exatamente isso que acontece. Pode seguir, tá? Então não, perfeito. O complemento foi ótimo. É exatamente isso. Então, o início do projeto é você conhecer a empresa. E isso é interessante porque nessa troca com o cliente você percebe que o cliente não conhece direito. Você tem que olhar, ver com calma, entrevistar. Aí você entrevista um diretor, entrevista um gerente, conversa com o supervisor. Às vezes você tem que conversar com o analista, porque só ele é que sabe que na realidade existe uma pequena integração entre o sistema de ERP e o sistema de terceiros. Eu só estou falando até agora de sistemas dentro de casa. Quando você começa a perguntar para o cliente seguinte, como é que seu sistema fala com o mundo? Você faz integração com outras empresas? Você troca dados com outras empresas? As pessoas fazem aquela cara de susto. Aí você pergunta, como é que é feita essa integração? Você tem um barramento? Quando a empresa tem um barramento, você... Não, perfeito, já trabalha com barramento, microserviços, ela tem já uma ideia mais moderna. Mas tem outras não, tem um monte de web services espalhados dentro da empresa, ou na nuvem, ou tudo espalhado aí pelo mundo, que você não sabe. E esse é o principal problema. Por quê? Porque a partir do levantamento dos sistemas, aí você vai entender quais são os processos, onde estão as integrações, onde que os dados dessas integrações, quais transitam dados pessoais, eventualmente algumas dessas, de acordo com a empresa, transitam dados sensíveis, ou são dados biométricos, ou têm características pessoais íntimas, ou então menores de idade. E aí você começa a montar esse quadro geral. E aí que é o início. Então, volto a falar, eu gostei muito da apresentação do Túlio, por isso que ele terminou, né, dando gancho para a minha apresentação. Porque esse é o início. O início é você entender o que é a empresa. E isso que é difícil. Na verdade, é a empresa olhar para dentro dela própria, né? Ela olhar para dentro e ver, caramba, o que eu tenho de sistemas? Quais são os sistemas que eu tenho? Eu recebi ontem ou anteontem uma propaganda, uma empresa desse de cartão de ponto, falou, olha, acaba com o cartão de ponto, você coloca aqui um identificador de face e ele resolve o seu problema de ponto. Aí eu ando brincando, assim, cara, vamos botar um identificador biométrico de face e ninguém se preocupou aonde aquilo vai estar armazenado. Se você chegar numa empresa e perguntar, todos hoje, a maior parte dos cartões de ponto é com digital, que é dado sensível. E você pergunta para o pessoal, onde está armazenado? O cara para e ele começa a olhar para pensar, João. não sabe onde está. Não sabem. Os 78 sistemas, ninguém sabia onde estavam. E vários estavam on-premise, estavam no próprio servidor da TI. Você acredita? Então, agora, além da biometria dele, da digital, vai ter o rosto dele também guardado em algum lugar que ninguém sabe onde fica. E com relação a isso, você troca dados médicos, você tem currículos largados dentro da empresa. Santoro sabe essa história, porque foi com ele que aconteceu, de um diretor de RH, falou assim, não, eu não tenho dados já pessoais transitando. Você larga, onde que o seu pessoal deixa o currículo que entrega e ninguém usa? Ele simplesmente não respondeu nada, ficou quieto.
Porque é papel. E papel é processo administrativo, é dado pessoal transitando, mesmo que não tenha nenhum sistema. Então, eu estou falando muito em sistema e olhar, mas tem que pensar o seguinte, que os processos também têm papel. Isso é muito importante. Então, a mensagem que eu... João, só te dando uma partezinha. Eu encontrei caixas de papel com slips de notas fiscais de entrega e recebimento de produtos, né, e equipamentos, tá? De anos e anos e anos, jogado no almoxarifado numa caixinha, em mais de 10 ou 15 caixinhas, tinha milhares. Não, mas isso é muito comum. O nome da pessoa, a identidade dela e a assinatura dela, e o nome legível. Quer dizer, e você... Não, mas é isso. Então, e contratos que para serem entregues na matriz e que ficam numa sala jogados, num arquivo jogado, aberto ao público. Simples assim. Então, eu vou terminar, eu sei que meu tempo já estourou. É isso. O início de um processo de compliance de LGPD numa empresa passa pela empresa entender como é que é a sua arquitetura de sistemas, como é que é a sua integração, ela entender a cadeia de valor dos seus sistemas para saber que sistemas ela pode mudar, que sistemas ela tem que trocar, aonde esses sistemas estão armazenados, é muito importante. Olha, legal, você tem sistema aqui, onde fica o banco de dados, onde fica o servidor de aplicação? O cliente não sabe. Liga lá para o analista e pergunta onde está, ou seja, você não tem isso documentado. Então, isso é importante. A parte de processo eu considero importante. Por quê? Porque é ela que vai dar subsídios para a área jurídica, para a área de segurança, para a área de dados, para todo mundo poder trabalhar adequadamente para colocar essa empresa dentro do LGPD. Meu nome está aí, João Estebanês. Se alguém quiser, só coloca lá no chat, depois manda informação aí pelo Santoro, pela Acespro, que eles fazem chegar na minha. Eu queria agradecer a todos aí e agradecer ao Santoro aí pelo convite para participar. Obrigado aí, João. Tá? Eu já vi aí tudo. Obrigado a você também, já está respondendo o chat, tá? Eu estou vendo ali, estou olhando aqui várias perguntas, tá? Estamos caminhando, fique à vontade, podem perguntar. O Túlio já está adiantando aí algumas respostas, tá? E agora aí vamos ouvir um pouquinho o André falar de... E aí, André, como é que fica a segurança da informação nisso? Que eu acho que a tribo da segurança da informação viu na LGPD aquela ponte de salvação para pegar tudo que é produto e colocar para dentro da TI, tá? E eles só esquecem que a TI é tipo aquele... Eu às vezes me batem muito porque eu falo assim, a TI é um cartório. Ela registra, né, e entrega a informação só a quem de direito. Aí falam, isso é um absurdo que você fala, Santoro. Olha só, não é não, cara, porque na hora em que o usuário... Você não vai parar a empresa, né? Se você blindar o cofre e ninguém abrir, se não tiver o fiel, né, o dinheiro não sai do cofre. Isso é verdade. Mas também a empresa não trabalha, não fatura, não faz nada, né? Então, se ela tem que fazer, as áreas usuárias pegam a informação. Aí é que eu entro com o lado comportamental que eu estou falando, eu entro com as pessoas, com os processos, né? Porque de nada adianta eu ter uma excelente TI, uma excelente segurança da informação, se eu não mudar a cabeça, a cultura das pessoas, se eu não tiver um programa de treinamento, não tiver um RH ativo para mudar essa mentalidade. Fala um pouquinho, André, é a tua vez. Exato. Essa da informação. Sim, eu sou André Gonçalves, né, advogado e consultor de tecnologia. Aí, assim, como o professor Marco Túlio aí falou a respeito das boas práticas, né, que na LGPD prevê aí a formulação que os órgãos poderão formar as boas práticas, temos também na parte de segurança, que ela determina lá que no artigo 46 que tem as medidas de segurança e técnicas, né, adequadas. Mas o que seriam esses adequados? Né? Não tem definido. Então, a gente usa como base as ISO, né? A família das ISO, que a gente tem a 27001 aí, que define as normas aí do sistema de gestão de segurança da informação. Temos a 27002, que convém, né, seriam as boas práticas da 27001. E a gente tem a 27701, mais recente, que é uma extensão sobre privacidade de dados. Né? Aí a gente tem o que fazer. Então, a gente vê hoje muito o pessoal falando, vamos fazer, temos que implementar isso, tem que certificar a empresa, né? Isso 27001. Mas, assim, um brocado aí da segurança da informação o nível de segurança da informação deve ser adequado à importância e à relevância da informação para o teu negócio. Então, assim, eu tenho que desenvolver um nível de segurança
que seja adequado ao risco do meu negócio. Então, como você disse lá, o Salvatore falou inicialmente, todo o sistema de gestão ele segue o fluxo do PDCA, né? Que eu venho lá, faço um planejamento, faço uma ação, né? Controlo e uma melhoria contínua. Eu tenho que ter esse processo de melhoria. E, inicialmente, passa pela conscientização da organização que precisa proteger esses ativos, né? Que a informação hoje é um ativo importante para a empresa. Então, e não só tecnológico, né? A gente, quando fala muito de segurança da informação, a pessoa pensa logo no sistema, né? Eu tenho que proteger o sistema, tenho que criptografar, tenho que comprar um firewall novo, tenho que investir em proteção de rede, em sistema de detecção, uma série de ferramentas tecnológicas que tem um custo, às vezes, elevado. E aí eu estou protegendo, aquele ativo que eu estou protegendo, o valor que eu estou investindo para proteger aquele ativo tem sentido? Né? Muitas das vezes eu vou estar investindo mais na proteção de um ativo do que o próprio valor do ativo para a organização. Então, eu tenho que ter essa visão. Com essa visão, eu só consigo ter quando eu fizer uma classificação dos ativos. Eu chegar lá no início, lá no processo de mapeamento, eu conseguir identificar quais os ativos que eu tenho, quem é o dono do ativo, qual o custo, qual o risco desse ativo, né? Através das ameaças que são ali que eu estou exposto, as vulnerabilidades que eu possuo, qual a probabilidade de ocorrer um incidente, né? Qual o impacto que esse incidente vai ter para o meu negócio, né? Então, mais do que a questão de proteção ali, eu tenho que entender qual é o risco, qual é o impacto. Então, assim, quando eu faço essa análise do risco, eu chego a uma conclusão que eu vou atacar eu tenho um custo limitado, eu não tenho recurso infinito para estar investindo em segurança da informação, né? Nenhuma empresa tem. Então, quando eu for alocar o recurso, eu tenho que alocar o recurso na parte mais que tem um impacto mais significativo, né, para a minha empresa, para manter a continuidade do negócio. O objetivo é manter que o negócio continue funcionando, né, em linhas gerais, com a proteção que exige, né? Então, não só vazamento, a gente tem lá vazamentos de dados hoje, tem invasões aí de hack, vazamento, mas se a gente for pegar as pesquisas, demonstram que a maior parte dos incidentes, né, de segurança da informação são nas pessoas, tem origem nas pessoas, na engenharia social, no phishing. Então, assim, a gente tem vários casos aí na mídia aí que demonstram que vazamentos absurdos aí de informação foram originados de técnicas de phishing. O cara recebeu um e-mail, tinha que clicar no link, ele não prestou atenção, clicou e aí botou vulnerável toda a empresa, né? Ainda mais hoje com essa parte de home office, a gente tem que atentar mais a isso. Então, isso, muitas das vezes, tem um custo pequeno, porque é um custo de conscientização, um custo de treinamento, criação de política de segurança, política, avisos de privacidade, código de conduta. Então, assim, são questões organizacionais que eu consigo dar baseado nos treinamentos, né, na conscientização constante ali da organização, consigo que os colaboradores ali tenham ciência da importância disso, né, para a empresa. Isso aí, às vezes, é a garantia de continuidade da empresa. E agora, ainda mais com essa questão da LGPD, com os dados pessoais, aí muitas empresas operam dados sensíveis, né? Então, eu tenho que ter uma atenção a mais, né? Essa atenção já era para existir, do ponto de vista da organização, dados, às vezes, dados sigilosos da empresa, né? Confidenciais, aí está divulgando. E agora, ainda mais com essa questão da LGPD, a gente tem que ter uma atenção ainda maior nessa questão dos dados pessoais, que serão protegidos, assim, eventualmente, uma falha humana ali traz um estrago danado, a pessoa investiu dinheiro em tecnologia, investiu em recursos em sistemas, fez o mapeamento, fez tudo direitinho, está toda a prática certinha, mas ainda investiu no treinamento, né? Falhou lá no início, e aí a pessoa vai, clicou no link, botou um pendrive, fez alguma coisa, e aí botou tudo, né? Tirou todo o investimento e teve um incidente grave, às vezes, que causa um prejuízo enorme. Assim, acho que é isso aí, o básico aí que a gente tem visto aí, né, para chegar Obrigado aí, André.
Mas eu acho que tem coisas aí muito simples que podem ser feitas, né? Já vi clientes que a própria tem o servidor dentro de casa, né? E a própria sala do servidor é aberta ao Deus dará, né? E sem condições climáticas adequadas, ou seja, coisas de segurança também, que todo mundo só fala segurança física, né? Banco de dados, os servidores, isso, aquilo, etc. Mas a parte física também, né? Assim como o papel também não se olha, né? Um lado, quem entra na sala, quem pode, não pode entrar, quer dizer, deixa qualquer coisa lá, alguém vai lá, pega, leva o servidor e vai embora para casa. E aí os dados, a tua empresa até para, né? Quer dizer, são coisas assim mais graves até que podem acontecer e coisas mais simples que você fazer com investimento muito menor, muito mais administrativo, tá? Seja nessa área aí da própria sala, quando as pessoas têm o servidor dentro de casa, seja no que eu chamo de mesa limpa, quando você deixa os dados pessoais em cima das mesas, né? E que não custa nada você ter uma parte administrativa, uma parte operacional que diga, olha, não deixe dados pessoais em cima das suas mesas. Quando você for embora, pega, tranca na sua gaveta, por exemplo, tá? Assim, bem idiota, quer dizer, tem coisas muito fáceis de serem feitas. Nós estamos muito mal habituados, nós temos hábitos, manhas e manias muito ruins e que essa parte cultural, só com o tempo é que a gente vai conseguir ir fazendo. Eu vi aqui no chat a preocupação com descarte, né? Quando se pede para a deleção dos dados, não esqueçam que a LGPD não se sobrepõe a obrigações legais. Então, se você paga funcionários, etc., e depois são demitidos, saem, aí podem entrar com processo, etc., você por obrigação legal, existem outras leis que vão obrigar você a manter durante 5, 10, 15, 20 anos lá aquele dado. Depois disso é que você aí vai deletar o pedido, vai atender o pedido lá que foi feito de deleção. Então, tem que tomar alguns cuidados. Não é chegou, me pediu para descartar, eu chego lá e descarto, ok? Então, tem que tomar esse cuidado sim, tá? Agora, eu vou passar bem rápido, geralmente está já meio atrasado, porque eu queria abrir aí para o pessoal conversar com a gente, tá? Fala um pouquinho de governança de TI, Jerônimo, por favor. Bem, boa tarde a todos. É um prazer estar conversando com vocês. Eu tenho uma experiência de mais ou menos uns 50 anos na área de TI. Não é pouca. Então, eu já passei por várias situações e, ao invés de definir para vocês a governança de TI, que é uma coisa que é uma tecnologia, vamos chamar assim, uma metodologia mais recente, eu venho de um tempo onde a TI era uma caixa preta, ou seja, ninguém sabia o que acontecia lá dentro, os analistas e programadores não ligavam muito para a parte de negócios e, principalmente, eles privilegiavam mais a tecnologia, a técnica, desenvolver um sistema muito mais orientado para os desafios técnicos deles do que para o negócio, para a área de negócio, para o negócio da empresa, vamos dizer assim, como deveria ser. Então, o que eu vi ao longo desses 40, 50 anos? Eu vi que a TI começou a mudar, a ter que mudar. Ela não mudou porque quis, ela teve que mudar. Ela teve que mudar para quê? Para acompanhar o mercado cada vez mais competitivo, onde as empresas cada vez mais dependem da TI. A TI ela passou a ser um fator, um elemento fundamental na empresa. Hoje, a grande maioria das empresas, se a TI parar de funcionar, se um sistema parar de funcionar, é um desastre. Você para tudo, para tudo. Tem empresa que o computador pifou, o sistema parou de funcionar, ela simplesmente fecha as portas e diz, olha, hoje eu não atendo ninguém, não faço nada. Então, a governança de TI, que é vamos dizer assim, uma disciplina, vamos chamar de disciplina, uma disciplina relativamente nova, que começou a aparecer dos anos 90 para cá. O que aconteceu? As empresas, as grandes empresas, principalmente as grandes empresas, associações de profissionais, a própria academia, começaram a desenvolver metodologias e métodos para que a TI, ao invés de ser aquela caixa preta que ela era antigamente, que ela fosse mais transparente, mais eficiente e mais, vamos dizer assim, coadunada e mais acompanhasse a necessidade
da governança geral da empresa, ou seja, a empresa ela tem um objetivo, a TI tem que acompanhar esse objetivo e tem que participar, principalmente, eu sou da turma que acha que a TI ela não pode ficar em terceiro, quarto nível no escalão da empresa. Ela tem que ser do primeiro nível da empresa. Se possível, você tem que ter, como tem nas grandes empresas, um diretor de TI, um diretor de tecnologia, que faz parte da diretoria e a TI está inserida no negócio. Ou seja, ela, além de apoiar o negócio, ela pode e deve gerar novos negócios. Com a infraestrutura que você tem na área de TI, você pode influir na empresa para que a empresa gere novos negócios. Então, você tem que se preocupar na governança de TI, você tem que se preocupar com segurança da informação, com legislação, uma série não parar, ter planos de contingência, você tem que ter segurança de dados, você tem que atender a normas e procedimentos, e aí a governança de TI é impactada, e como nós estamos vendo agora, exatamente com a LGPD, a governança de TI é impactada pelas regulamentações e por normas. Na Europa, principalmente, o Túlio está lá, existem várias legislações e regras que têm que ser cumpridas na área bancária, Basileia, Sarbanes-Oxley, ou seja, o mundo está ficando complicado em termos de regulamentação. Então, isso impacta diretamente na governança de TI. A TI tem que acompanhar essa evolução e tem que se adequar a esses novos tempos, esses novos desafios. Basicamente, eu acho que... Obrigado aí, eu ia te interromper mesmo, senão a gente fica sem o tempo aí. Aí só temos 12 minutos, tá? Eu gostaria aí de só colocar para vocês que a DGO aí que está patrocinando aí esse evento, ela está colocando à disposição das empresas da Serco, tá? Uma solução de LGPD com preço diferenciado. A gente vai estar mandando aí para vocês essa nossa abordagem aí de dar uma solução, tá? E fiquem aí à vontade para entrar em contato aí conosco, tá? Então, eu estou lançando também na próxima semana, está saindo do site Domine LGPD, a gente manda aí, vai divulgar, em que a gente tenta mostrar para vocês como é que se desenvolve um projeto de LGPD. Então, essas orientações todas vão estar no site, ele está aí em pleno andamento, acredito que até quinta, sexta-feira da próxima semana deve estar no ar, tá? O nome do site vai ser dominelgpd.com. Tá? Bom, eu também vi aqui alguns comentários, né? Os arquivos Excel, né? É verdade. A gente, quando vai falar em boas práticas, né? Eu diria que os arquivos Excel são as piores práticas que a gente tem. Eles parecem uma praga em todas as empresas, né? Eu tenho um amigo meu que disse que quando tiver uma guerra, e a terceira grande guerra, só duas coisas vão sobreviver na Terra: é barata e planilha Excel. Porque eu vou te contar, tem demais, né? Não vai Excel via e-mail também, né? Disseminada via e-mail. Meu Deus do céu, algumas práticas vão ter que ser muito bem ajustadas, né? Infelizmente. Bom, a gente está aí à disposição agora. Eu gostaria de deixar aberto aí para vocês perguntarem a qualquer um dos participantes aí da mesa, tá? Perguntas aí, Túlio, ficou alguma coisa pendente aí que alguém perguntou? Você respondeu tudo? Pode me dar uma visão? Estou escrevendo aqui enquanto a gente está falando. Isso. Estou falando com o Bruno aqui, Lessa. Aliás, um abraço ao Bruno Lessa. Abraço, Bruno. Alguém mais tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Está aberto. Salvatore, posso fazer uma pergunta? Pode, deve, Marcos. Vamos lá. As empresas são muito desorganizadas, a gente sabe, né? A gente que trabalha como consultor sabe como é que é. E não tem essa importância toda, de uma forma geral, a gente sabe como é que é. Então, para ser pragmático, eu pensei o seguinte: será que existe algum modelo de maturidade que ajudasse as empresas nesse caminho? Você conhece alguma coisa? Algum de vocês conhece alguma coisa nesse sentido? Olha só, é complicado, né? Porque o que eu estava falando é comportamento, né? Por mais que você tenha um modelo, né? Você tem que mudar a cabeça daquelas pessoas que estão fazendo aqueles processos de uma forma, vamos chamar errada, né? Não tinha a lei, ele podia fazer daquele jeito.
veio a lei, ele tem que mudar. Como é que você pega, né? Nós somos aí, né? Estou vendo aí pela tua aparência que nem a mim, nós somos já da velha guarda, né? Como é que chegam para o Santoro ou para o Marcos e dizem assim, cara, muda aí a tua cabeça agora, não dá 2 passos para a direita, não, dá 3 pulinhos primeiro e depois tu dá os 2 passos. Vai falar assim, pô, eu sempre fiz isso a vida inteira, cara, não vou deixar de fazer. É complicado. Por melhor que seja a metodologia, você tem boas práticas aí no mercado, seja da Dama, tá, para a governança de dados, seja as ISO aí que o André colocou, tá, seja mesmo a própria abordagem que eu estou tendo, todo esse cuidado, tá, que eu estou fazendo de ver processos, isso, aquilo, tudo isso só vai ter sucesso, tá, Marcos, se a gente conseguir fazer com que os RHs das empresas comecem a mudar. E aí vai ser uma mudança que quem não mudar, por uma questão, tá, de sobrevivência da empresa, vai acabar sendo expelido se ele não for pelo menos aderente, no mínimo, ou similar, ou simular que é aderente à LGPD, que é um absurdo, né? Você tem alguns exemplos de descaso, né, e de pessoas de nível, né? Eu cito um exemplo do cara da British Airlines, o vice-presidente de marketing, né? O cara pegou os clientes VIP, foi para uma reunião e botou tudo no pendrive. Chegou no aeroporto, ele perdeu o pendrive. Um cara que adora a British Airlines chegou e jogou isso lá no órgão lá de fiscalização. Tomaram uma multa e se ferraram. Quer dizer, então tem que tomar cuidado, que não é só pessoa de nível mais alto ou nível mais baixo. Você tem muitas empresas que têm filiais com pessoas de menos nível, né? Aquelas pessoas, aqueles assistentes administrativos, etc. Eu tenho tido esse contato com esse público. É um público menor, né? Então, quando você faz um questionário mais pesado com eles, foi muito divertido, porque tem uma dessas pessoas, uma questão de ética, não posso ficar falando o nome do cliente, mas o cara ia comigo, a gente ia junto até para a empresa e tudo, eu não sabia nem o nome dele. De repente, estou entrevistando ele, aí ele fala assim, pô, cara, que saco isso aqui, hein? Quanta pergunta, meu Deus do céu, estou me enchendo de coisa. Assim, pois é, cara, me pediram para fazer isso, toca aí. Quer dizer, como é que eu mudo a cabeça desse cara, Marcos? Como é que a gente muda? É difícil, por isso que eu penso no modelo para dizer assim, qual o primeiro degrau, porque assim, a altura às vezes é tão grande, é muito grande a distância. A minha visão é que você vai ter que ter um programa contínuo de treinamento. Eu estou inventando quiz, eu faço um quiz. Faz um quiz de brincadeira, bota aquelas figurinhas, não sei o que, parará, LGPD, isso, aquilo, aí manda para o cara. Responde aí para mim, aí o cara acha engraçadinho. Quer dizer, é uma forma de você ir aculturando, tá? Aí você vai ter um método mais engraçado, mais inteligente, e vai ter também aquele autoritário. Numa empresa menor, eu sou o dono, olha só, a banda aqui toca assim, vai ser assim que vai rolar. Esse é um método também imperativo, né? Você faz isso quando a organização é pequena, porque o cara te pega, né, pelo medo. Eu escrevi um artigo lá no LinkedIn, né, em que eu falo abertamente isso. Você pode ir por 2 caminhos, que é o lado do treinamento, que seria esse método aí que você quer, que você tem um RH atuante, fazendo, né, eventos, isso, aquilo, palestras, dando brinde para quem acertar a resposta. Ou seja, você pode fazer um monte de coisa. Tá? E tem o outro lado que é ou faz ou está demitido, escolhe. Aí o cara faz por medo. Né? Não tem muito caminho. Entendeu, Marcos? Santoro, só complementando o Marcos, não existe uma CMMI, um MPS, um modelo de maturidade hoje, um IT, boas práticas para a área exatamente de LGPD. Nós temos que criar um. A ideia é que nós criamos um, ou seja, a gente usa... isso aconteceu muito na parte de segurança da informação, em outras coisas, as associações se uniram para criar padrões. Então, nós precisamos criar esses padrões, entendeu? Não, e essas boas práticas. Pois não. Muito embora o Jerônimo esteja absolutamente correto, como é de costume, inclusive, ao dizer que a gente não tem uma certificação reconhecida para a LGPD, o que a gente, a despeito disso, existem boas práticas, né? Claro. Já muito bem estabelecidas de segurança da informação. E o que a gente pode e deve fazer? A gente pode e deve fazer se espelhar no exemplo dos países que já têm uma cultura mais avançada nessa questão de privacidade e proteção de dados. Então, o que a gente faz é olhar muito para a Europa, porque a Europa tem uma legislação que, inclusive, a nossa lei brasileira é fortemente inspirada nela. Então, o que a gente faz normalmente é dizer o seguinte, olha, vamos ver como é que as empresas estão fazendo isso na Europa, como é que está lidando, que multas já foram aplicadas na Europa, o que já foi considerado descumprimento da lei na Europa. Todos esses recursos estão à disposição, né? Então, na verdade, para criar
um framework de implementação, é muito importante a gente se espelhar nessas experiências que já aconteceram e estão acontecendo. Gente, mais alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida mais? Podem falar, fiquem à vontade. Bruno Lessa tem umas dúvidas bem difíceis, inclusive, né, Bruno? Bruno, fala um pouquinho aí, Bruno. Ele está no chat direto. Bruno está no chat, cara. Ele não fala, não, ele escreve. Pronto, alô? Alô, tá escutando? Estamos ouvindo, pode falar. É que eu estudei LGPD, aí estou fazendo umas perguntas mais contundentes, né? Mais capciosas. Vamos lá. Eu fiz uma pergunta aí no chat também. Os dados de navegação registrados são considerados dados pessoais? Ou seja, se uma aplicação registra a navegação daquela pessoa. E se o cara pedir os dados pessoais dele, que nós temos registrado, tem que mandar todo o histórico de navegação daquele usuário? Entenderam? Porque isso não é um dado da pessoa, de tipo identidade, endereço, nada disso. É o que ele tem interesse, né? É o que ele está interessado em pesquisar, em olhar, em comprar, de repente. O dado da navegação sozinho, eu entendo que não, mas se você associa navegação a uma pessoa, a um celular, a um número de celular, virou dado pessoal. Sim, mas sensível. O que você tem é o dado que você, da pessoa. Né? A pessoa informou o dado, você coletou aquele dado para aquela finalidade específica. Então, você tem que dizer para ela, olha, eu coletei o seu e-mail para essa finalidade, para a finalidade de marca, para a finalidade de venda, de e-commerce. Não o trajeto do dado. Né? Você informa isso nas suas políticas, nas suas formas, como você trata o dado. Agora, quando ela te pergunta, ela quer saber o dado pessoal dela, que dado você tem dela, qual seria a finalidade que você utiliza esse dado, né? Então, deixa eu dar um exemplo para cada dado prático. que você coleta, você tem uma finalidade. Por exemplo, pode ser. Exemplo prático, talvez para ficar mais claro. Eu crio base de conhecimento para call centers. Então, eu monitoro toda a navegação que os atendentes fazem. Então, se ele acessou uma página X ou Y durante quanto tempo? Né? E isso, para a gente, é importante, que eu quero saber se numa ligação telefônica, o que ele consultou naquele momento. Então, a gente tem esse dado. Né? Só que são dados de navegação registrado. Toda a navegação que a pessoa faz na base de conhecimento, mas é uma base de 50 mil páginas, por exemplo, está sendo monitorada. Eu não sei se eu considero isso um dado pessoal ou não. Então, o dado pessoal é o dado da pessoa que fez o login, da pessoa que informou o dado, CPF, e-mail. Isso, na verdade, é o dado de trabalho. Como ele faz o log dele no sistema, isso não é considerado dado pessoal. Não é considerado. Porém, ele está ligado a um dado pessoal. Para você coletar, você tem uma finalidade específica. Essa finalidade específica sua é de log, diz do sistema. Então, você coleta o dado da pessoa para fazer esse tratamento. Né? Mas o dado pessoal é o e-mail, é o CPF, é a informação que você tem de login. Perfeito. Mas se o mesmo for feito com uma pessoa em casa, digamos, você entra e eu quero... Aí é dado pessoal. Mas isso porque eu tenho o IP dele, né? Porque você tem o IP dele. Você pode fazer isso tudo. Se você está dentro... Você pode ver exatamente o que a pessoa está navegando. Se você tem o IP dele, se você tem os dados dele e você sabe que ele está navegando, você tem que ter um consentimento dele para você coletar os dados e para usar esses dados para alguma outra coisa. Vou te dar um exemplo. Quando você vai para Disney ou vai para Universal, quando você chega lá, você tem que se cadastrar para conseguir o Wi-Fi de graça lá dentro. O cara te manda dar um ok, e ele fala claramente, vou monitorar tudo que você fizer, aonde você está andando, aonde você entrou, tudo que você estiver fazendo aqui dentro, eu estou olhando e estou acumulando. E vou fazer propostas comerciais e não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, ele deixa bem claro que se você para usar aquele serviço, ele tá exigindo um consentimento seu para uma série de coisas. Eu acho que é isso que o André estava colocando. Né? Você capta esses dados para quê? Por exemplo, a pessoa é um atendente do call center. Ele está usando a base de conhecimento da empresa para poder responder uma pergunta, algum problema do cliente, é isso? Isso. Vamos dar um exemplo.
Mas aí veja bem, é o trabalho dele, é acessar essa base de informações para dar respostas ao cliente. Você está capturando a navegação dele para ver, de repente, o que é mais importante, quais são as bases mais consultadas, não é isso? Eu acho que isso não... Marco Túlio é que deveria dar a opinião dele, porque ele é da área legal. Túlio, o que você acha? Nossa, gente, desculpe aí, mais um breu aqui no recreio, a luz foi e voltou, eu estou aqui com o meu celular tocando aqui a vida. Perdão aí pela queda. Esse caso que o Bruno comentou, ele tem uma interseção aí interessante aí, porque aí também se aplica o Marco Civil da Internet, provavelmente, né? O que é um complicador, né? Essa interseção entre LGPD e Marco Civil da Internet. A tua pergunta, Bruno, eu acho que é o seguinte. Bom, a princípio, acho que você tem justificativa para coletar esse histórico de navegação. Até porque a tua preocupação aí não é aquela registro de navegação que você faz para monitorar se o empregado está trabalhando ou se ele está vendo Netflix, né? Na verdade, você está monitorando exclusivamente a base de conhecimento da própria empresa para poder aperfeiçoar o sistema, né? No mínimo aí um legítimo interesse como base legal dá para colocar sem maiores dificuldades. A tua pergunta sobre aí imaginando o seguinte, se o titular de dado, no caso esse funcionário do call center, se ele pedisse acesso à informação, não foi essa a tua dúvida? O titular do dado pede todos os dados dele, né? Eu quero saber tudo que tem registrado em meu nome. E eu tenho que mandar também os registros de navegação. A transparência, Túlio, que ele está falando, entendeu? Sim. A transparência para o titular em relação aos dados que a empresa possui dele, certo, Bruno? Sim, a dúvida do Bruno é se você precisa mandar junto todo o histórico de navegação que você coletou ao longo do tempo todo. Isso. Cara, isso daí é uma questão que, sinceramente, a nossa lei, ela trata de uma forma muito simplista, tá? Se você olhar a legislação europeia, ela é muito mais detalhada no que diz respeito a como é que você faz o direito de acesso à informação do usuário, tá? Tem muito mais detalhe. Então, a nossa lei, ela não dá detalhe nenhum. Eu acho que essa questão vai ser regulamentada pelo LGPD. Eu, sinceramente, assim, é uma coisa que operacionalmente é muito difícil de fazer, por exemplo, garantir esse acesso? Garantir o acesso... Não, é mais uma questão de volume de informação, né? Que o cara pode ter que receber um CD de dados, porque pode ser um volume gigantesco, né? A navegação dele durante 6 meses, 6 meses no período de trabalho dele. Exato. Eu dei um exemplo até bondoso, né? Eu botei um call center, mas imagina que eu tenho uma comunidade virtual sobre multitemas, onde eu analiso a navegação das pessoas para poder fazer uma oferta de serviço em função do tema do seu interesse. Então, eu posso estar monitorando para saber se você gosta mais do produto A, produto B, e depois oferecer aí é outro para alguém. Esse caso aí eu acho que aí temos assim, eu acho que o log, porque você está falando log. Vamos pensar no sistema financeiro, por exemplo, o RP. Ele também gera log. Eu vou lá acessar um título e gera o log do que o colaborador fez. Quando ele pede a informação do dado dele, qual dado você tem dele, eu não entendo que tem que mandar esse log, porque o log é da operação de trabalho dele, né? Senão você vai ter que mandar a operação de trabalho dele desde o dia que ele entrou até o dia que ele saiu. Fica complica. Acho que assim, você vai mandar a informação que você tem dele como dado pessoal, seu CPF, nós temos seu PIS, seu RG, as suas informações e as finalidades que eu utilizo. Usei para finalidade para encaminhar plano de saúde, a finalidade de contrato de trabalho, né? Eu tenho uma finalidade específica aqui, que foi um aniversariante do mês, que eu mandei essa lista para algum lugar, uma promoção. Então, assim, essas finalidades de tratamento é que tem que ser exposta com o dado em si coletado, né? Acho que assim, porque como ele é um colaborador seu, você mandar tudo que ele fez, tudo que você rastreou e logou no sistema, fica meio complexo. Eu acho que ele tem que se preocupar com outro exemplo dele que ele deu agora, o último, que é mais complicado. Né? Aí já muda, porque aí é uma atividade comercial que você está praticando com o cliente, possível cliente, aí teria que ver com mais cuidado.
que eu peguei uma situação mais branda primeiro, depois uma mais complexa. Mas tá Aí vem ótimo. aquela questão do consentimento, né? Ou seja, vai ter que consultar, ver com o pessoal de algum advogado, que vai ter que ter o contrato entre você e o cliente. E o seu termo, né? cliente e o usuário dele tem que prever isso tudo. Entendi. Não, é o Túlio e o André aí que vão ter que resolver isso. Mas lembrando só que o consentimento é uma das bases legais previstas em lei. Sim, né? sem Não é a dúvida. única. Isso é uma questão que a gente precisa deixar bem claro, porque até no relatório da medida provisória que eu mencionei hoje mais cedo, sobre a questão da vigência, a 959, o relator colocou isso no relatório, né? Que o uso de dados pessoais depende de consentimento. Que não é verdade. A gente faz esse equívoco. Né? E o próprio relator da medida provisória aparentemente fez, porque ele escreveu isso no relatório. Que o uso de dados depende sempre de consentimento. Nem sempre, né? Verdade. Túlio, só uma pergunta. Existe alguma outra base legal se eu estou capturando as preferências do cara para depois tentar oferecer alguma coisa para ele? Teria alguma outra base legal além do consentimento? Que eu acho difícil, não é não? O consentimento nesse caso aí normalmente será preferencial, mas assim, dependendo da hipótese, se você já tiver por exemplo, imagina que você já teve algum tipo de relação comercial com esse cliente anteriormente, aí nesses casos, dependendo da hipótese, você poderia tentar um legítimo interesse, mas o legítimo interesse é aquela história, ele depende de uma avaliação, um teste de proporcionalidade sempre, né? Para você verificar. Então, assim, você pode imaginar que ele é aplicável, mas você tem que tentar aplicá-lo no caso concreto. Então, você tem que fazer um teste de proporcionalidade. Na nossa regra da lei, o teste de proporcionalidade vai fazer parte do relatório de impacto que a RPD pode solicitar no caso de uso de legítimo interesse como base. Então, assim, até possível, mas nesse caso, na maioria das vezes, eu acho que o consentimento vai ser a base mais adequada. E assim, o consentimento, a gente lembra que pode ser revogado, né, a qualquer tempo. Então, é uma base frágil, né, assim, do ponto de vista Então, se enquadrar em outra base, preferencialmente porque o consentimento, o titular pode revogar. Né? E revogando o consentimento, você tem que provavelmente deixar de... Imagina que eu sou um aposentado e estou navegando no site do BMG. Eu só estou respondendo uma resposta aqui, estou uma pergunta da Vanessa aqui, mas pode falar, vai. Ô, Túlio, suponha que eu sou um aposentado, estou navegando no site do BMG. Aí o nosso amigo Bruno Lessa captura lá, ele faz um contrato com o BMG, monitora quem acessa o BMG, aí de repente eu recebo uma ligação de alguém do BMG me oferecendo um empréstimo, entendeu? E aí? Isso já acontece no Facebook, né? Mas um dos direitos fundamentais que o titular de dados tem é o direito à informação, né? A grande questão sobre isso é se isso tudo ocorre sem que ele tenha nenhum tipo de informação. Isso tem que ter ciência, né? Tem que ter ciência. É diferente do consentimento, né? Ter conhecimento não é a mesma coisa que consentimento. Isso também é uma outra confusão que as pessoas muitas vezes fazem. O direito à informação, independente da base legal que você vai usar, o titular tem. Ele tem que saber que a informação dele, que o dado está sendo coletado, ele tem que saber para qual finalidade ele vai ser utilizado, ele tem que saber uma série de coisas, a lei vai prever lá quais são todos os requisitos. Então, assim, esse tipo de captura, digamos, de coleta invisível, entre aspas, de dados, é uma coisa muito sensível e tem que ser analisada com muito cuidado. E hoje a gente tem visto muito já os sites se adequando, colocando aquela política de cookies, né? Sim, a política de cookies agora vai ser modificada amplamente. E não é uma coisa muito simples, né? É uma coisa bem complexa. Se a gente pegar, por exemplo, o ICO, que é a Autoridade de Proteção de Dados do Reino Unido, ele criou uma orientação sobre como fazer uma política de cookies adequada. E depois de um tempo, vários usuários mostraram que eles mesmos não conseguiam cumprir a política que eles tinham sugerido. Então, eles fizeram uma ampla reformulação do site para criar uma nova forma de apresentar os cookies, etc. Ou seja, não é uma coisa assim tão simples e tão trivial. Tem várias nuances aí de como apresentar. Mas a grande questão... qualquer lei de proteção de dados é baseada no conceito da informação, da transparência. Né? É a lógica de que você vai empoderar o titular
para ele poder tomar decisões sobre o uso dos dados dele. Então, a informação é o direito fundamental que está envolvido aí. Então, assim, se ele não tem informação sobre como os dados estão sendo coletados, para que finalidade, você vicia o processo todo, né? Esse é o problema. Uma solução para contornar isso, Túlio, poderia ser, de repente, no site. Eu estou visitando o site. O site me manda aquela mensagenzinha: posso te ajudar? Você quer mais alguma informação? Se eu disser que sim, aí eu poderia depois ser contactado ou receber uma chamada perguntando o que eu quero, não é isso? Tem várias possibilidades, né? A grande questão é como é que você operacionaliza esse direito à informação. Se você verificar, por exemplo, já começou a acontecer aí no Brasil, as drogarias, que são um ponto muito crítico, né? Farmácias, já estão começando a fazer mecanismos agora de informação adequada sobre o uso de dados, ou seja, aquela prática do tipo, vou comprar sei lá, uma caixa de lenço, e o cara pergunta: cadê o teu CPF? Você fala: eu não quero dar o CPF, eu só quero comprar uma caixa de lenço. Mas para dar o desconto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso já começou a mudar, né? Algumas farmácias aí no Brasil já estão começando a dar uma informação mais adequada, a pedir expressamente o consentimento, a fazer um processo de validação desse consentimento. Algumas estão fazendo via autenticação via celular, né? Mandam uma mensagem via celular. Tem vários jeitos de operacionalizar isso. A grande questão é garantir a informação. E aí tem que ser criativo, né? A gente tem que ser criativo para pensar quais são as formas mais adequadas para operacionalizar. Santoro, tem uma pergunta aqui no chat da Vanessa Pereira, acho que bem interessante. Depois da entrada em vigor da lei, essas entradas de condomínio, clínicas, o visitante pode se recusar a dar seus dados, foto. Você vai entrar no prédio, olha, me dá sua identidade, ele fotografa sua identidade, fotografa seu rosto e pergunta para onde você vai. Eu sinceramente, eu não saberia responder isso. Para mim seria, eu não tenho como, porque é um lugar privado, se eu quero ter acesso, ele pode coletar os dados. Mas como o Túlio falou, a transparência e o direito à informação continuam valendo. Ou seja, pode ir. Mas aí são coisas diferentes. Você tem que saber que está sendo coletado. Né? Ele vai te informar que está coletando a tua imagem, que está coletando. E aí você tem a possibilidade de não querer coletar e não querer entrar naquele empreendimento. Sim, é isso que eu falei, não vai entrar. Porque o problema é você entrar no estabelecimento nem saber que está sendo filmado. Sim, você não sabe que está sendo filmado. A pergunta aqui foi exatamente você sabendo. Eu acho que eu não quero ser fotografado, eu não quero entregar meu documento, então eu não vou entrar nesse local. Ponto final. Mas tem também o direito de retorno. A questão é a seguinte, aí a questão é a seguinte, a base legal envolvida nesse caso aí, ou seja, qual é a hipótese legal que me autoriza o condomínio a coletar dados pessoais da pessoa na entrada? Tá? Ou ela vai ser um consentimento, ou ela pode ser legítimo interesse também. A grande questão é o seguinte, é que você tem que ter a informação, como o André falou, a informação adequada sobre por que seus dados estão sendo coletados, para qual finalidade. Eles vão ficar armazenados? Eles vão ser usados para alguma outra finalidade? Vão ser destruídos daqui a não sei quanto tempo? Isso é uma coisa também complexa e que os condomínios, principalmente os comerciais, né, os prédios, não estão muito preocupados ainda. Tá? Mas se for um legítimo interesse, eu não preciso pedir o teu consentimento para você poder coletar aquele dado. Né? Eu tenho que te explicar isso. E aí você pode dizer: não, eu não quero, eu não consinto. Eu entendo dessa maneira também. Você não tem o direito de não concordar, entendeu? Nesse caso, porque você não precisa não entrar. O direito de não entrar. Até porque, e se você fosse vincular o consentimento ao direito de entrar, esse consentimento, inclusive, não seria válido, né? Porque o consentimento ele tem que ser livre. Na medida que você vincula, você só pode entrar se você der o seu consentimento, não tem liberdade. Não tem consentimento sendo exercida aí, né? O consentimento não está sendo dado livremente. Tá? Então, essa questão é importante. Bom, Bruno Lessa colocou outra pergunta aqui interessante, a questão de transferência internacional de dados. O artigo 33... Armazenamento no exterior é transferência internacional de dados. Transferência internacional. Com todas as questões envolvidas com relação a isso. Na lei diz que isso é permitido para países ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nessa lei. Ou seja,
Se eu transferir para alguém que não protege, não posso. Tem outras hipóteses também na lei que autorizam transferência internacional. Essa é uma delas, né? E essa, inclusive, a gente não consegue operacionalizar porque a NPD não existe. A NPD é que elaboraria essa lista de países adequados, né? No momento, a gente não consegue. Mas o armazenamento em data center é a transferência internacional de dados, sim. Essa lista que saiu tem mais ou menos alguns dias, que a União Europeia liberou, dizendo os países que estavam adequados e que as empresas podiam fazer trânsito de dados, é isso? Esse é o contrário, né? Para os dados poderem sair da Europa para outros países, uma das hipóteses, a LGPD copiou muito parecido ao GDPR nesse caso, para a transferência internacional de dados. Para os dados poderem sair da Europa, segundo o regulamento europeu, uma das hipóteses é que o país seja adequado. Aí você não precisa fazer mais nada. O simples fato do país adequado garante a possibilidade de transferência. Mas são pouquíssimos países que estão na lista de países adequados, né? E recentemente a gente teve uma decisão da Corte Europeia modificando radicalmente a regra como vai funcionar a transferência internacional de dados na Europa, porque eles invalidaram um mecanismo que permitia a transferência de dados entre a Europa e os Estados Unidos, né, o Privacy Shield, criaram várias outras restrições para outros mecanismos que eram utilizados, de cláusulas contratuais padrão, etc. E tal. Essa questão da transferência internacional de dados, pelo menos no que diz respeito a dados da Europa para outros lugares, está uma tremendíssima confusão, por conta dessa decisão judicial que é super recente, deve ter acho que uns 10 dias atrás. Vamos lá. Bom, já tem aqui do... Santoro, não sei se nós já passamos o tempo, não passamos? Santoro? Tá sem som. Eu acho que o Bruno aí da CESP, eu estou tentando falar com ele, tá? Talvez o tempo já estourou, tá? Eu não sei aí, por mim eu posso continuar. Eu não sei se o Bruno permite. A gente tem sido meio rigoroso aqui, falando vestindo a minha capa de diretor. Sim. A gente tem sido meio cuidadoso com a questão da gente não estourar muito tempo. A gente já passou aí, das pessoas também. Passamos aí já 18 minutos. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Senão a CEF depois vai brigar comigo aqui. Já está brigando o diretor. Está me dando até logo já? Eu já vi. Olha só, gente. Vamos encerrar, tá? Agradeço aí a todo mundo, tá? Obrigado aí, Bruno. Obrigado a CESP pela oportunidade que deu aí para a gente, tá? E fiquem aí à vontade para entrar em contato conosco, seja via CESP, seja via aí o site aí que a gente está lançando na semana que vem. Estou à disposição de todos para tirar qualquer dúvida, tanto eu quanto todo o pessoal da mesa aí à disposição. Muito obrigado a todos pela participação. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, um abraço. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite.